Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Arruinei um casamento e minha família por vingança. Sempre fui ovelha negra da família. Meus primos se tornaram médicos, professores, criativos e o que mais for. Enquanto isso, consegui apenas obter uma renda passiva estável e humilde por meio de algumas decisões comerciais, nada extravagante, mas consigo pagar um apartamento de um quarto em Nova York e viver confortavelmente com isso e com um emprego de meio período em uma cafeteria. Todos na família, incluindo meus próprios pais, me julgam severamente por não me esforçar para fazer o que meus primos fazem, especialmente o meu primo que vamos chamar de Randy. Pensem no estereótipo do cara rico que ficou assim graças ao trabalho do pai, multipliquem isso por 10 e vocês têm o Randy. De qualquer forma, ele sempre me deu mais problemas, e eventualmente, eu simplesmente os ignorei porque posso desfrutar da minha vida com minha namorada, trabalhar meio período e ainda comprar o que eu quero. Para resumir a história, Randy é casado e tem 2 filhos, mas também tinha uma amante. Descobri isso quando um dia estava andando pela cidade e o vi na rua com uma mulher que claramente não era a esposa dele, abraçados. Verifiquei o Facebook e vi que ele realmente havia postado sobre visitar uma loja de bagels na cidade durante uma viagem de negócios naquela manhã, então estávamos mesmo na cidade. Decidi deixar para lá, ver como isso se desenrola. Os segui por 5 horas, tirei várias fotos, uma deles entrando juntos em um hotel. Guardei essas fotos e esperei até o Natal daquele ano, cerca de 6 meses depois. Decidi largar as fotos impressas sem cerimônia na frente de todos na mesa antes do jantar e me certifiquei de que sua esposa as visse. Aí vieram os gritos e a briga, acabei até com um olho roxo. Foi o pai do Randy quem fez isso, não ele. Chamamos a polícia, muitos interrogatórios, minha namorada e eu fomos expulsos, voltamos para casa depois de falar com os policiais uma última vez. As consequências. Além da esposa do Randy e de outro primo que odeia o Randy, minha família me excluiu completamente por vários anos. Tanto faz, até meus pais sempre expressaram decepção comigo por não me dedicar totalmente, então não foi uma grande perda. Randy se divorciou. Perdeu a guarda total dos filhos depois de ameaçar a ex-esposa. A família ocasionalmente tenta me fazer sentir culpado por não pedir desculpas, mas minha resposta é alguma variação de não vou pedir desculpas por revelar um vagabundo traidor e sou prontamente bloqueado por mais alguns meses. Eu e a ex-esposa do Randy somos bons amigos, e os filhos me chamam de tio, finalmente tendo uma família que realmente me ama incondicionalmente. Eu e minha namorada nos casamos, e foi quando minha família tentou entrar em contato pela última vez e foram realmente simpáticos por uma vez, talvez percebendo que o saco de pancadas deles se foi para sempre. É isso, realmente estou vivendo minha melhor vida agora com uma boa família em vez de uma ruim. Edição: alguns de vocês parecem acreditar que ser abusado não é traumático ou ruim, já que vários comentários parecem dizer, nossa, você é uma pessoa ruim por ter uma reação negativa ao abuso e não lidar com isso como um ser humano perfeito. Então, vou esclarecer, os comentários sobre meu potencial desperdiçado não eram apenas, seu primo é médico e você. Eram, não posso acreditar que o Randy acabou de fechar um negócio por X quantidade de dólares, e você ainda trabalha nessa cafeteria de merda? Ainda está com aquela garota, como é mesmo o nome dela? A menina de estômago saliente? Você nunca vai fazer nada na vida? Eu me sentiria tão inútil vivendo assim. Esses são os comentários mais amigáveis. Os piores incluem ser dito que é melhor que eu nem tenha tentado, pois eu não chegaria a lugar algum e outras coisas do tipo, das quais eu realmente não me importo em lembrar, já que são mais tóxicas. Não estou interessado em julgamentos, vá postar em outros lugares se quiser expressar sua opinião sobre isso, mas não me diga que não fui vítima de abuso e não fui tratado horrivelmente pela minha própria família só porque não detalhei tudo em minúcias. Eu sou a babaca por querer voltar à vida dos meus filhos. Sou, 28, mãe de 3 filhos com meu ex, 30. Nunca nos casamos, mas namoramos enquanto eu estava na faculdade. No meu último ano, engravidei e tive gêmeos, 2 meninos. Ele me convidou para morar com ele e criamos nossos filhos juntos. 14 meses depois de dar à luz os meninos, tive uma menina. Imediatamente após o parto, tive depressão pós-parto. Eu não estava bem e decidi voltar para a casa dos meus pais para tentar clarear minha mente. Uma vez em casa, vi meu antigo quarto, minhas coisas antigas e isso me lembrou do que eu sempre quis fazer. Sempre quis tirar um ano sabático para viajar.
mas consegui uma bolsa de estudos na minha primeira escolha e parecia bobo deixá-la passar. Decidi então que era isso que eu precisava para entrar no estado mental correto. Liguei para o pai dos meus filhos e disse que eu ia para a Europa por alguns meses. Ele ficou furioso e tentou me convencer a desistir da ideia. Expliquei que era o que eu precisava para voltar a ser eu mesma e ser uma mãe e parceira melhor. Então, fui para a Europa. Ele me ligou nos primeiros meses e continuou perguntando se eu voltaria. Eventualmente, ele parou de ligar. Cerca de 6 meses depois, meus pais me disseram que ele havia entrado com um processo para obter a guarda total das crianças. Fiquei brava por ele não ter me dito antes de fazer isso, mas pensei que aproveitaria ao máximo e realmente veria o mundo e tiraria isso do meu sistema. Viajei por um pouco mais de 2 anos e visitei todos os continentes. Quando terminei, realmente queria ver meus filhos, mas me senti culpada por não estar presente em suas vidas e não queria enfrentar meu ex. Um dos amigos que fiz em minhas viagens me ofereceu um emprego como professora de inglês em uma escola particular na Tailândia. Aproveitei a oportunidade e passei os 3 anos seguintes fazendo isso. Este ano, retornei aos Estados Unidos e fiquei com meus pais. Eles me mostraram fotos das crianças e me disseram que meu ex permitiu que as visse algumas vezes. Entrei em contato com ele, dizendo que estava pronta para estar envolvida na vida deles e ele simplesmente recusou. Ameacei entrar com um processo para obter a guarda e ele apenas respondeu, "Boa sorte com isso" e me enviou fotos minhas festejando na Europa. Elas não são lisonjeiras. Meus pais querem ver mais os netos, mas dizem que a culpa é toda minha por não conseguir vê-los. Eu sou a babaca por tentar vê-los? Reddit, chegou minha hora de brilhar. Tive que criar uma conta completamente nova para não revelar nada pessoal. Eu sei exatamente quem é essa pessoa, conheço as crianças e o pai. Essas crianças foram criadas por uma matilha de lobos. Quando essa patética inútil abandonou seus filhos, basicamente qualquer pessoa que tinha uma relação passageira com o pai deles entrou em ação. A mãe dele se mudou para ajudar com os bebês durante o primeiro ano. Vizinhos, amigos e parentes todos doaram ou compraram coisas para as crianças. Roupas, fraldas, brinquedos, tudo o que eles precisavam. Um dos amigos dele administra um restaurante e trazia comida não utilizada quase todas as noites. Eu trabalho em um banco, então não tinha nada útil para contribuir além de dinheiro e tempo. Um de nossos amigos tem uma academia de MMA e ele tem uma aula para crianças que começa depois da escola, então ele cuidava delas até o pai chegar do trabalho. Sempre que as crianças precisavam de uma babá, 2 ou 3 homens agitados apareciam prontos para serem cavalos ou sacos de pancadas para os meninos e convidados para a festa do chá para a menininha. Outro de nossos amigos é advogado, ele o ajudou a obter a guarda e o aconselhou durante o processo. Os pais da UP são ricos e sempre oferecem dinheiro para ajudar. Sob a orientação do nosso amigo advogado, ele sempre recusa. Dessa forma, eles não podem usar isso em uma futura batalha pela guarda. Ele nem mesmo deixou que eles se apresentassem como a voz das crianças, então eles não podem alegar um relacionamento. O pai deles está bem agora, essas crianças não precisam de nada. Todo domingo à noite, ele nos recebe para assistir futebol americano e passar tempo com as crianças. Sua filha adora servir suco de trigo para todos. Eles estão muito melhores sem essa bruxa em suas vidas. Minha namorada tem sonambulismo sexual e eu não sei como lidar com isso. Minha namorada, 36, é uma dorminhoca muito profunda. Ela também adormece muito facilmente. Se ela está cansada, pode dormir praticamente em questão de segundos. Ela também é uma dorminhoca muito ativa. Ela fala durante o sono e às vezes vai ao banheiro e abraça os cachorros no caminho de volta para a cama sem acordar. Mas tivemos algumas conversas boas e engraçadas enquanto ela está dormindo. Ela tem uma libido alta, sorte a minha. Trabalhamos juntos na indústria da construção, foi assim que nos conhecemos. Como temos trabalhos muito ativos, algumas noites o cansaço nos vence, e não fazemos sexo antes de dormir. Sempre dormimos abraçados, no entanto. Se não fazemos sexo antes de dormir, quase todas as noites ela inicia o sexo enquanto dorme, o que me deixa pronto para a ação quando acordo. No começo do nosso relacionamento, ela ficou um pouco envergonhada com essa atividade, mas eu amo acordar assim, e, à medida que nos tornamos mais confortáveis como parceiros, acredito sinceramente que a convenci de que estou totalmente bem com isso. E é claro, porque sei que ela é uma dorminhoca profunda, sempre me certifico de que ela está acordada antes de prosseguirmos.
Conversamos sobre isso algumas vezes e ela sempre me garantiu que adora quando eu acordo fazendo coisas que a excitam. Então, estamos muito confortáveis com nossa situação atual. Ontem foi um dia brutal no trabalho. Estávamos absolutamente exaustos e fomos dormir cedo. Ela adormeceu imediatamente e logo depois eu também. Ela me acordou no meio da noite, como de costume. Ela ainda estava dormindo, então a acordei, ou foi o que pensei. Fizemos nosso negócio, foi ótimo e tudo parecia perfeitamente normal. Ela costuma acordar todos os dias cerca de 30 minutos antes de mim e leva os cachorros para correr. Quando ela volta, toma banho enquanto eu preparo nosso café da manhã. Esta manhã não foi exceção. Mas durante o café da manhã, ela me perguntou se tivemos relações sexuais na noite anterior. Fiquei confuso, mas disse que sim, e ela me disse que não se lembrava. Eu contei exatamente o que aconteceu e ela não se lembrava de nada. Ela só perguntou por que tinha a sensação de bem-estar em seu corpo. Fiquei chocado e honestamente perturbado por dentro. Ela tinha estado dormindo. O que eu fiz? Ela viu que eu estava chocado, então ela me disse que precisava disso depois de um dia tão cansativo ontem e que se sentia renovada e relaxada, como se estivesse tentando amenizar a situação como se não fosse grande coisa. Eu me sinto horrível. Ela se aproximou de mim em cada pausa no trabalho hoje, mesmo local de trabalho, departamentos diferentes. Ela estava feliz e agindo normal, exceto que me disse que me amava toda vez antes de voltar ao trabalho. Certamente, nós dizemos eu te amo regularmente, mas não em todas as conversas. Acho que ela estava tentando me acalmar, mas não consigo me livrar dessa sensação horrível. Um pouco de história: minha namorada teve uma infância terrível. Ela tinha uma mãe muito abusiva. Ela trancava minha namorada em seu quarto por dias, sem comida, água ou acesso ao banheiro. Isso começou quando ela era apenas uma criança pequena. Ela foi severamente espancada muitas vezes e tem várias cicatrizes e marcas de queimadura em seu corpo por causa de sua própria mãe. Seu pai estava ausente. Seu primeiro namorado foi baleado na cabeça e morreu na frente dela quando eles tinham apenas 13 anos. Seu segundo namorado morreu em um acidente de carro quando ela tinha 16 anos. Tudo o que ela pôde fazer foi segurar a mão dele enquanto ele morria. Ela quase morreu também, mas sobreviveu. Ela também sofreu abuso de vários rapazes diferentes, incluindo um ex que se aproveitou de seu sonambulismo por anos. Como ela ainda é uma pessoa funcional, está além de mim. Ela não gosta de falar muito sobre o passado, mas está fazendo terapia há anos e passou de ser um desastre total, palavras dela, para uma mulher incrível. Tenho muito orgulho de chamá-la de minha. Ela é maravilhosa em todos os sentidos e eu a amo além das palavras. Tenho muito respeito por essa mulher incrível e meu trabalho é protegê-la, mas depois que tantas pessoas em sua vida a violaram, mesmo que ela diga que eu não, agora sinto que também o fiz, sinto-me horrível. Reddit, como devo lidar com isso? Atualização. Hoje, chegamos em casa do trabalho e sentamos para conversar. Expliquei a situação do meu ponto de vista. Não para fazer com que ela se sinta mal com qualquer coisa, mas porque eu precisava desabafar o quanto eu realmente sinto muito. Eu desabei completamente. E porque eu desabei, ela também desabou. Nossa, foi uma bagunça. Mas nos confortamos e conseguimos manter a conversa depois disso. Ela entende de onde venho quando uso a palavra violação, mas ela não concorda comigo nessa situação. Sua opinião clara é que eu não fiz nada de errado. Eu realmente achava que ela estava acordada, pois ela estava olhando para mim, falando normalmente e agindo exatamente como se estivesse acordada. É assustador pensar no que poderia ter acontecido e no que pode acontecer no futuro? Com certeza! Mas ela me explicou alguns conceitos básicos sobre seu sonambulismo que eu não conhecia e isso esclareceu algumas coisas para mim. Por exemplo, não há como eu prometer a ela que isso nunca mais acontecerá, a menos que eu a rejeite toda vez que ela me acordar, o que ela me garantiu que não quer. Nos divertimos muito durante nossas sessões da meia-noite e ambos amamos isso. Temos certeza de que isso acontecerá novamente? Não. Mas provavelmente acontecerá. E ela está bem com isso porque confia em meu julgamento e sabe que nunca me aproveitaria dela. Ela está especialmente convencida disso e se sente um pouco mais segura após ver minha reação ao que aconteceu desta vez. Conversamos sobre o passado traumático dela, pois isso afeta e provavelmente sempre afetará nosso futuro juntos. Ela me pediu para acompanhá-la em sua próxima consulta de terapia para que ela, com a ajuda do terapeuta, possa me explicar algumas coisas sobre como seu cérebro funciona um pouco diferente por causa de todo o trauma. Ótima ideia!
Estou pensando em perguntar se seria uma boa ideia eu mesmo ver um terapeuta, porque às vezes sinto que o trauma dela é muito complexo para eu improvisar, já que não sei as ferramentas corretas para apoiá-la emocionalmente e esperar o melhor resultado possível sem ajuda. Alguns de vocês perguntaram sobre o primeiro namorado da minha namorada, por que ele foi baleado. O motivo ainda é incerto. O autor do crime ainda está foragido, pois não havia evidências suficientes para condená-lo. Alguém perguntou sobre as lesões da minha namorada no acidente. O coração dela parou enquanto a levavam para a ambulância e mais 2 vezes no hospital. Eles conseguiram ressuscitá-la e ela ficou em coma por um pouco mais de 2 semanas. Ela teve danos internos e quebrou muitos ossos. O único dano permanente é no joelho dela, mas felizmente não a afeta muito no dia a dia. De qualquer forma, pessoal, o seu sonambulismo é realmente muito estranho. Interessante, mas estranho. Mas agora estou muito mais confortável com tudo isso, agora que sei mais sobre o assunto. A vida é feita de aprendizado. Muito obrigado pelo seu apoio. Seria errado da minha parte não permitir que meu ex-marido com câncer fique comigo durante o tratamento? Durante a maior parte do nosso casamento, meu marido, 39, e eu, 37, tivemos um relacionamento muito feliz. Tínhamos bons empregos, dinheiro suficiente, 2 filhos e nos amávamos. Então, ele foi diagnosticado com uma forma rara de câncer e passamos anos juntos enfrentando tratamentos dolorosos e recuperação. Nos mudamos para uma casa pequena para ficar perto do centro de pesquisa onde ele fazia o tratamento. Os pais dele pagaram metade do pagamento da casa, e a outra metade veio de nossas economias e investimentos. No divórcio, ele me deu a casa e assumiu todas as dívidas médicas dele. Estamos divorciados há 1 ano, mas agora o câncer dele voltou e ele precisa de tratamento novamente no mesmo hospital de pesquisa. Ele quer ficar na casa, que agora é minha, enquanto faz o tratamento, e os pais dele esperam que eu o acolha e cuide dele, pois ele foi generoso em me deixar ficar com a casa sem levar sua parte justa do patrimônio. Quando estávamos casados e ele estava fazendo o tratamento, eram coisas novas e caras e também muito desgastantes fisicamente para ele. Tivemos sorte que nossos empregos eram flexíveis e nos apoiaram, mas, com os problemas de saúde dele, filhos pequenos e despesas, tivemos que reduzir muito nosso padrão de vida. Isso, somado às mudanças físicas em seu corpo, o deixou muito deprimido. Quando ele se sentia um pouco melhor, ele ia ficar na cidade onde cresceu. É uma cidade pequena onde a maior parte da família dele e muitos de seus amigos de infância moram. Eu estava cuidando dele o tempo todo, enquanto também lidava com complicações de seguro. Eu também estava cuidando das crianças, da casa inteira e do meu trabalho em tempo integral. Tivemos ajuda de amigos e vizinhos, mas foi muito difícil. Eu não gostava de vê-lo passar seus dias de saúde longe de nós, mas era bom para a saúde mental dele, então não sentia que poderia me opor. Enquanto ele estava lá, ele se reconectou com uma namorada do ensino médio. Há alguns anos, ele me admitiu que estava se relacionando com ela e eu pedi o divórcio. Na época, ele já estava completamente recuperado do câncer. Existem outras questões em torno da traição que me deixaram muito magoada e me sentindo traída. Ele me deu a casa e assumiu todas as dívidas médicas como um tipo de pedido de desculpas. Os pais dele acham que eu devo a ele por ter ficado com a casa e, portanto, devo deixá-lo ficar lá pelos 2 a 3 meses de tratamento no hospital. Eu quero que ele fique bem e não quero que meus filhos percam um pai amoroso. Mas não consigo lidar com tê-lo por perto, especialmente se eu acabar sendo sua enfermeira e cuidadora novamente. Ainda estou muito ressentida com o fim do nosso casamento. Muitas pessoas próximas a mim estão me dizendo que devo apoiá-lo pelo bem dos meus filhos. Eles anunciaram o noivado no dia em que o divórcio foi finalizado. Isso ainda me machuca muito. Estou lutando muito com isso. Eu não acho que o odeio, uma parte de mim ainda o ama como um velho amigo. Definitivamente, eu não gostaria que meus filhos sofressem a devastação de perder o pai deles. Ele os ama e é amado por eles. Quando olho para isso de fora, consigo entender o que ele estava passando ao se apaixonar por outra pessoa. Durante os piores momentos de sua doença, eu estava frequentemente cuidando dele, limpando após ele, cuidando das suas náuseas, suas perdas de controle intestinal. Eu me machuquei ajudando-o a se mover. Ele achou isso emasculador. Então, consigo entender como ele poderia se sentir atraído por alguém que ainda o via como ele era antes, quando estava saudável e forte, e eu me tornei uma figura de enfermeira. Então, digo a mim mesma isso e não odeio.
Mas passei anos sem sexo por causa da doença dele. A perda de libido era um efeito colateral temporário esperado de sua medicação. Eu aceitei isso e me conformei em ficar celibatária. Me sinto culpada ao falar sobre o quão doloroso foi porque deveria estar agradecida que ele sobreviveu, e isso é tão trivial dada a situação. Mas eu me masturbava escondida, nem sequer comprei um vibrador porque não queria que ele se sentisse mal ou terrível por não conseguir fazer isso. E todo esse tempo eu estava me contentando pensando que ele não podia, ele estava dormindo com outra pessoa. E essa deslealdade ainda me faz chorar. As chances de os pais dele não saberem que ele estava dormindo com sua ex-namorada da escola quando voltou para casa são nulas. Ah, eles sabiam e o apoiaram. Eles sempre foram bons comigo, então não era como se eles quisessem acabar com meu casamento, mas estavam fazendo o que o fazia feliz porque ele sobreviveu ao câncer. Acho que ele recebeu alguns olhares de desaprovação das pessoas que sabiam o que passamos. E os pais do meu ex-cônjuge tentaram fazer controle de danos fazendo postagens excessivamente elogiosas nas redes sociais sobre como a namorada sempre cuidava dele e o fazia rir quando eles eram crianças e como ela fez isso de novo quando ele estava passando por um momento difícil. Como se suas habilidades de comédia tivessem curado seu câncer. Eu era apenas a personagem de segundo plano, a empregada a babá a assistente em segundo plano que pode ser ignorada. Atualização. No domingo seguinte depois de fazer o post, meus ex-sogros pegaram as crianças para um passeio ao zoológico. Eles às vezes vêm buscá-los para entretê-los, então não pensei muito nisso. Algumas horas depois, minha sogra, muito chorosa e arrependida, deixou 2 crianças chorando comigo. Ela disse a eles que o pai está doente e vai morrer se não ficar conosco e ir para o hospital. Ele não está morrendo. É um tratamento doloroso, mas ele vai se recuperar. Eu fiquei furiosa e enraivecida. Liguei para o meu ex e o repreendi duramente. Ele também ficou chocado e juntos nós explodimos com a mãe dele. Ela desabou e chorou, implorando para eu não tirar os netos dela, como se eu fosse confiar nela depois disso. Meu ex e eu conversamos junto com as crianças, ele por vídeo, e garantimos a eles que, sim, ele está doente, mas vai ficar bem. Ele só precisa ir para o hospital e eles vão fazê-lo melhorar, assim como da última vez que ele estava doente. As crianças se acalmaram depois disso, mas minha filha mais velha tem me pedido para fazer o pai vir morar conosco. Eu prometi a eles que falaria com o pai e descobriria o que é melhor fazer. Engoli muita raiva para falar com ele sobre por que ele estava fazendo isso. Tivemos uma conversa bastante longa e detalhada. A conclusão é que ele está quebrado financeiramente, ainda tem um emprego decente, mas seu crédito está arruinado, ele tem muitas dívidas e contratou o seguro mais barato que mal cobre alguma coisa. A noiva dele também não ajuda, ela está em uma situação financeira pior. Então ele precisa de um lugar para ficar, senão não pode pagar por isso. Os pais dele estão ajudando com alguns dos pagamentos médicos e já estão sobrecarregados. Ele estava financeiramente bem quando nos separamos, então não faço ideia do que aconteceu em tão pouco tempo. De qualquer forma, meu ex e a namorada dele se mudaram para o quarto da minha filha. Minha filha deu alegremente o quarto para o pai dela e está dividindo o quarto com o irmão menor. Ambas as crianças estão muito felizes em ter o pai em casa. Minha filha verifica se ele está bem a cada poucos minutos. Minha sogra traumatizou minha filha, nunca perdoarei essa mulher por isso. Deixei a namorada morar com ele porque estava com muita raiva para me importar com quem o estava cuidando, contanto que não fosse eu. Eu não sabia como aguentaria tê-la em minha casa, mas parece que ela está mais miserável do que eu, e estranhamente isso torna a situação mais tolerável para mim. Ela está sempre chorando e com os olhos marejados. Só se passaram 3 dias, mas estou tão irritada que quero sacudi-la e dizer a ela para se recompor. O tratamento atual está previsto para durar 3 meses, estou contando os dias. Sou grata a muitas pessoas que me deram ótimos conselhos no meu último post. Eu não esperava que as coisas acontecessem dessa maneira, mas eles me enganaram manipulando meus filhos. Vou me afastar lentamente, eu e as crianças vamos nos mudar, mas por enquanto tenho que lidar com isso pelo bem dos meus filhos. Atualização. Eu estava tentando fazer esta atualização há mais de uma semana. Então, para adicionar a isso, o tratamento do meu ex está indo muito bem. Os tumores que cresceram novamente estão muito menores do que antes, e as novas medicações que estão dando a ele são mais direcionadas, então ele não está tendo tantos efeitos colaterais ruins como da última vez.
Eu tinha prometido a mim mesma que não faria nada para ajudar e me mantive afastada tanto do meu ex quanto da noiva dele. Mas acabei ajudando-o com o seguro. Sua noiva é uma pessoa muito frágil e chora o tempo todo, foi mais fácil para mim fazer do que lidar com a luta dela. Meu ex é educado o suficiente comigo, mas sua personalidade mudou. Ele é uma pessoa diferente e não é muito legal com a noiva. Eu não esperava, mas sinto pena dela. Pergunte se a namorada pode cuidar das crianças no dia em que ele não estiver em tratamento. Então saia para um encontro parecendo incrível. Se você não namora, eles não precisam saber disso, apenas saia com suas amigas. Se você namora, não volte para casa naquela noite. Eu ainda não namoro desde o divórcio. Quero, mas namoro online me assusta e minha vida social gira em torno dos meus filhos. Estou fingindo ter compromisso só para estar bem vestida e sair e me sentir bem comigo mesma. Eu não deixei as crianças com eles, no entanto. Consegui organizar dormidas das crianças com seus amigos naquelas noites. Estou surpresa com o tanto de amor e apoio que eu e meus filhos estamos recebendo dos nossos vizinhos e amigos. Contei a algumas pessoas próximas o que está acontecendo, e acho que a maioria das pessoas sabe agora. Recebi muitas ofertas de ajuda, as pessoas podem ser gentis. Fomos convidados para uma viagem de acampamento no feriado da Páscoa e estou levando as crianças. A ex-sogra estava dando indiretas sobre trazer as crianças para a casa dela, e eu acabei com isso. Você é um anjo. Não sou um anjo, só estou tentando proteger meus filhos e minha sanidade. Estou me mantendo ocupada e focada. Estou me esforçando para evitar pensar nas coisas, porque dessa forma é só sofrimento. Isso é muito mesquinho da minha parte, mas tenho que admitir que ver que eles não estão indo bem me consolou de alguma forma, emocionalmente. Sobre vender a casa, comecei a pensar em vender e estou pesquisando lugares para onde me mudar. Mas é muito difícil. Não tenho orçamento para colocar a casa à venda e morar em outro lugar, especialmente se levar mais de 2 meses para vender. Também não me sinto segura em abrir a casa para visitas enquanto eu e as crianças ainda moramos aqui. Outro problema é que não tenho familiares próximos em quem posso confiar, e aqui, nesse bairro, construí um ótimo sistema de apoio entre vizinhos e amigos. Abandonar isso e recomeçar em algum lugar novo com 2 crianças pequenas é assustador. Estou tentando avaliar qual opção é a menos ruim. Atualização. Meu ex e sua noiva se mudaram hoje. Os tratamentos dele correram muito bem desta vez. Ele teve que lidar com fraqueza geral e náuseas, mas não teve vômitos e complicações como da última vez. É incrível como a medicina melhora e muda. Ele precisará de injeções mensais por um tempo e concordei em abrigá-lo por um fim de semana no próximo mês, mas depois disso ele estará por conta própria. A estadia correu bem, não houve realmente drama. Mantive-me ocupada e as crianças e eu viajamos muito. Ambos lidaram bem com o restante das coisas e as coisas funcionaram. Meus filhos estão felizes e voltaram ao normal. Falei com minha filha sobre como a avó exagerou as coisas para conseguir o que queria, e isso não está certo, e ela entendeu. Ela não tem demonstrado interesse em visitar os avós, e estou feliz com isso. Na última semana da estadia dele, a noiva voltou para a cidade deles para cuidar de algumas coisas, já que ele estava se saindo muito bem sozinho. Ele e eu tivemos algumas conversas longas e detalhadas. Elas foram catárticas de certa forma e tristes e irritantes em outras. Acho que obtive algum tipo de fechamento, pelo menos não sinto mais o amargor como costumava sentir. Posso fazer outro post sobre o que ele me contou, suas razões e justificativas. Em outra nota positiva, toda a minha preparação e saídas tem funcionado para mim. Conheci alguém. Já saímos em 2 encontros e está indo muito bem até agora. Esta é a minha primeira vez namorando desde o divórcio, então estou mantendo minhas expectativas baixas, mas ainda é muito emocionante e divertido. Minha conversa com meu ex-marido. Tentei escrever sobre nossas conversas, mas o processo de pensar sobre isso e analisá-lo é muito deprimente. Quando tivemos a conversa, eu me senti muito melhor do que me sinto olhando para trás agora. Então, meu novo encontro me convidou para uma viagem no feriado do Memorial Day. Uma amiga minha, vizinha próxima, me encorajou a ir enquanto ela cuidava dos meus filhos. Eu estava bem animada com essa viagem, minha primeira viagem sem as crianças em mais de uma década. Não queria que minhas reflexões sobre meu ex me deixassem deprimida durante a viagem, então adiei isso. A viagem correu bem e estou bastante otimista sobre esse novo relacionamento.
Peço desculpas por ter levado tanto tempo para contar isso a vocês. Mas agora que estou mais feliz, posso ter uma perspectiva mais equilibrada sobre as visões do meu ex. Para começar, ele estava novamente muito arrependido pelo que me fez passar e disse que eu merecia algo melhor dele. Quando ele estava passando por seu tratamento de câncer enquanto éramos casados, eu era muito cuidadosa com os sentimentos dele, sendo calma e paciente com ele. Isso se tornou um hábito, e mesmo quando ele me contou sobre seu caso, ainda o tratei com cuidado. Fui firme ao querer o divórcio e recusei considerar sua insistência em reconciliação, mas engoli minha raiva e não descontei nele. Mas desta vez pude expressar adequadamente minha mágoa e raiva, e foi muito catártico. Ele aceitou bem na maior parte, mas também se sentiu magoado e ficou na defensiva. Ele me contou em detalhes como ele e a namorada ficaram juntos. Ela era sua namorada do ensino médio. Ela veio de um ambiente abusivo, e no ensino médio ele a ajudou e a incentivou muito a sair dessa situação. Quando ele se mudou para a universidade e ela permaneceu na cidadezinha deles, o relacionamento à distância dissolveu o namoro deles. Ele queria uma vida mais agitada na cidade grande e alguns anos após a faculdade, ele me conheceu. Quando ele estava visitando os pais dele mais vezes durante a recuperação, ele se reconectou com ela. Nesse momento, ela estava tentando sair de um relacionamento abusivo. Novamente, foi como nos velhos tempos deles no ensino médio, onde ela estava em apuros e ele era o cavaleiro de armadura brilhante. Suponho que isso pode ser muito atraente para alguém que enfrentou a fraqueza e a própria mortalidade. Quando ele estava em casa, eu estava sempre à espera dele. Nem mesmo sabia que ele tinha energia suficiente para cuidar de todos os problemas dessa outra mulher e estava gastando muito para ajudá-la. É aí que vem sua situação financeira ruim, ela estava com problemas financeiros, e ele resolveu todos os problemas dela. Ele se orgulha bastante de quanto a ajudou e não concorda comigo quando digo que ele tirou algo de mim ao me fazer trabalhar para ele enquanto direcionava sua energia para longe de nossa família. Não quero dizer que não apoio ajudar alguém a escapar de abuso, mas não consigo deixar de me sentir explorada. A resposta dele foi que ele fez um favor ao passar um tempo na cidade dele, porque isso diminuiu os fardos para mim. É verdade que quando ele saiu, a vida ficou muito mais fácil. Eu tinha mais tempo, podia me concentrar mais nos filhos, podíamos cozinhar qualquer coisa, comer qualquer coisa. Mas se ele tivesse essa energia na época, ele poderia ter me ajudado, você sabe. Mas ele diz que eu sempre estava estressada e chateada, minha atitude o desgastava. Eu me ressinto disso porque lembro o quão cuidadosa eu era com ele, o quanto eu me tornava dócil para ser sua enfermeira. Ele trouxe exemplos de como uma vez eu estava tão chateada que fui para a sacada gritar. A vez em que eu perdi a paciência com as crianças e depois chorei por isso. Ele tinha histórias de como eu era insistente e difícil. Ele não estava inventando, eu tenho minhas falhas, mas trabalhei duro e fiz o meu melhor. Não percebi que minha ajuda e apoio não eram bons o suficiente para ele. Eu não o fazia se sentir bem. Eu só fazia o trabalho chato. Acho que ele me ressente porque sente que me deve. Ele gosta da noiva porque ela lhe deve e é dependente dele. Ele se vê como um cara bom. Ele minimiza o caso como um pequeno erro que aconteceu várias vezes enquanto ele estava ajudando a noiva. E eu sou a teimosa que não está disposta a superar isso. Senti um toque de fechamento por poder dizer muitas coisas a ele. Pensando de volta, acho que ele realmente esperava que eu visse como o cara bom depois de todas as explicações que ele me deu. Ele ficou frustrado quando eu não quis. Eu realmente gosto do cara que estou saindo. Pela primeira vez em muito tempo, estou com alguém que está planejando e organizando as coisas para nós, e eu só preciso aproveitar. Você realmente aprecia isso quando não teve algo assim por um tempo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.